Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia assim fascinante que fica bem na fronteira entre física quântica, misticismo e desenvolvimento pessoal. Então se prepara, porque vamos analisar o que é o Reality Transurfing. Tudo começa com uma pergunta que parece simples, mas é super profunda. E se a realidade não for algo fixo? E se, em vez de ficar lutando contra as coisas, fosse possível simplesmente selecionar uma versão diferente da vida, quase como quem troca o canal da TV? Essa é a promessa central que a gente vai explorar hoje. Ok, vamos fundo nisso. Para a gente entender como essa escolha seria possível, primeiro a gente precisa conhecer a base desse ensinamento, que é bem esotérico. Então, o Reality Transurfing, ou Transurfing da realidade, ficou famoso por causa de um autor bem misterioso, um russo chamado Vadim Zeland. O curioso é que ele diz que não criou nada, mas que apenas recebeu essa informação. A ideia principal aqui é que a gente não cria nossa realidade do nada, mas sim a gente navega por versões que já existem. Agora, o conceito que é o coração de tudo isso é o tal espaço das variantes. Tenta imaginar a realidade como um campo de informações gigantesco. Pensa no filme Matrix, só que com infinitas linhas de vida, infinitos roteiros possíveis para tudo. Cada escolha, cada pensamento, nos levaria para um setor diferente desse espaço, com um roteiro e um cenário completamente novos. O Transurfing seria então a arte de fazer essa mudança de forma consciente. Bom, mas não é bagunça, né? Como em qualquer sistema, existem regras. Para navegar nesse espaço das variantes sem se perder, ou, pior, ser controlado, é preciso entender as forças que atuam por lá. Vamos ver quais são. O primeiro conceito-chave é o de pêndulos. Pense em qualquer ideia que junta um grupo de pessoas, um time de futebol, uma ideologia política, uma moda, uma religião. Segundo Zeland, essas são estruturas de energia que se alimentam da nossa atenção. E não importa se a pessoa é fã ou hater, ao dar energia emocional para aquilo, ela acaba fortalecendo o pêndulo e ele passa a influenciar a linha de vida dela. E isso leva a gente direto para o potencial excedente. Sabe aquele momento em que alguém quer muito, mas muito mesmo uma coisa, a ponto de ficar super ansioso? Ou então odeia tanto uma situação que não consegue pensar em mais nada? Essa supervalorização emocional, essa importância exagerada, cria um desequilíbrio. E para restaurar a harmonia, o universo criaria forças de equilíbrio, que muitas vezes aparecem como o exato oposto do que se queria. A solução, segundo a teoria, reduzir importância. Então, como navegar sem criar esse potencial todo? A resposta estaria na intenção. Zeland fala que existem duas formas. A intenção interna é a nossa força de vontade, sabe? O esforço para empurrar o mundo na direção que a gente quer. Já a intenção externa, essa é a chave do Transurfing. Não se trata de agir sobre o mundo, mas de escolher com calma um setor lá no espaço das variantes e deixar a realidade se organizar para nos levar até lá. É a determinação de ter e não a de fazer a força. Tá, a teoria é bem fascinante, mas e na prática? Como é que se aplica isso? Bom, Zeland introduziu uma técnica mais direta, mais focada em ação, atribuída a uma personagem chamada Tuft. É para quem busca resultados mais rápidos. A técnica toda se baseia numa metáfora bem poderosa. Pensa assim, a mente é uma tela de cinema interna, onde a gente fica ensaiando medos, preocupações e, de vez em quando, alguns sonhos. O mundo lá fora é a tela externa. O problema, segundo a Tuft, é que a maioria das pessoas fica presa nessa tela interna, projetando sem querer os próprios dramas mentais na realidade. E este slide mostra de forma brilhante como seria possível assumir o controle. O processo tem 4 passos. Primeiro, cria-se um cine-roteiro mental, uma imagem super clara do resultado final. Segundo, ativa-se a trança, um ponto de energia que, segundo a técnica, fica nas costas entre as omoplatas e que funcionaria como um projetor. Terceiro, projeta-se essa cena na realidade. E o passo mais crucial de todos, o quarto, solta-se o roteiro. Esquece ele e volta a atenção para o mundo real, para o presente. A especificidade aqui é tudo. Quero ser feliz é um roteiro vago demais. O universo, por essa lógica, trabalha com imagens concretas. Um roteiro bom seria visualizar a notificação do banco, o e-mail de confirmação, sentir a chave do carro novo na mão. Tem que ser uma cena final, com sensações, que confirme que o objetivo foi alcançado. Agora, como é que uma teoria esotérica como essa tenta se ligar com a ciência moderna? A resposta quase sempre é física quântica. Vamos dar uma olhada nesse ponto. O próprio Zeland, que dizem ter sido um físico quântico, baseia muitos dos seus conceitos na interpretação de múltiplos mundos da mecânica quântica.
A ideia é, se no nível subatômico todas as possibilidades existem ao mesmo tempo, talvez o mesmo se aplique à nossa realidade macro, e a consciência seria o fator que colapsa uma dessas possibilidades na nossa experiência. Uma teoria científica, que vale dizer é bem controversa, mas que ecoa algumas dessas ideias, é a da redução objetiva orquestrada, ou ORC-OR, do Roger Penrose e do Stuart Hameroff. Ela basicamente diz que a consciência não acontece nas sinapses, mas num nível quântico muito mais profundo, dentro de umas estruturas chamadas microtúbulos, nos neurônios. Embora não seja uma prova do transurfing, ela aponta para uma possibilidade de existirem processos quânticos no cérebro. E isso leva a gente, inevitavelmente, para a grande questão. Estamos falando de uma ferramenta poderosa para gerenciar a realidade ou de uma pseudociência super elaborada? A crítica é bem pesada. Muitos acadêmicos e críticos, como esse aí, o Dmitry Bykov, simplesmente descartam o transurfing. Dizem que é uma mistura de ideias esotéricas requentadas, sem nenhuma base em fatos e que se apropria de conceitos de outros autores e da ciência só para parecer mais sério. Então, para resumir a polêmica, a coisa fica assim. De um lado, quem defende o transurfing vê ele como um modelo psicológico muito eficaz para focar a mente, reduzir a ansiedade e assumir a responsabilidade pela própria vida. Do outro lado, os críticos apontam a falta de qualquer prova empírica, classificando tudo como pseudociência que usa um jargão quântico só para dar um ar de legitimidade. Até instituições religiosas, como a Igreja Ortodoxa Russa, criticam, dizendo que afasta as pessoas de Deus. No fim das contas, o transurfing nos deixa com uma pergunta que é a cara do seu próprio ensinamento. Seria ele uma ferramenta genuína para navegar no espaço das variantes ou um poderoso efeito placebo, onde a crença de que se tem um controle é o que realmente gera a mudança? A resposta talvez dependa da realidade que cada um escolhe enxergar. Olá e bem-vindos. Hoje, o nosso mergulho é num sistema de pensamento que, olha, divide muitas opiniões e tem gerado um fascínio enorme online. O Reality Transurfing. Também chamado de transurfing da realidade. Isso. E o material que a gente recebeu para analisar é, assim, uma mistura bem eclética. Bem variada, né? Sim. Tem uma entrevista com o criador, o Vadim Zeland, que é um cara super misterioso, ex-físico quântico. Aí tem discussões quentíssimas em fóruns, sabe? Com gente que jura que mudou de vida com isso. E outros que alertam que é um perigo. Exato. Além de um guia prático super detalhado de uma técnica e até artigos que tentam entender se essa suposta conexão com a ciência é real ou, sei lá, só marketing. É um universo completo. E a nossa missão aqui é fazer uma viagem por esse universo. A gente vai começar entendendo as grandes regras desse mundo, sabe? Certo. Depois a gente vai, vamos dizer, aprender um feitiço prático que os seguidores usam e, por fim, vamos ter que confrontar os demônios do sistema. As críticas que podem abalar a estrutura toda. Ótimo. Então, vamos começar pelo começo. A premissa central não é que a gente cria a nossa realidade, mas que a gente a escolhe. É por aí? Exatamente. A metáfora principal do Zeland é que o mundo funciona como um espelho duplo. Ah, o espelho duplo, sim. Isso. De um lado está a realidade física, o que a gente toca e vê. Do outro, existe o que ele chama de espaço de variantes. Que seria tipo um arquivo gigante de tudo que pode acontecer. Perfeito. Uma gigantesca estrutura de informação. Um campo metafísico que tem os roteiros para tudo o que já aconteceu ou que pode acontecer. Cada um de nós está se movendo por uma linha da vida dentro desse espaço. E o transurfing seria a técnica para pular de uma linha para outra? Para deslizar conscientemente de uma linha de vida para outra, escolhendo o roteiro que a gente prefere. Ok, já começa bem abstrato, mas o detalhe que me deixou intrigada foi a origem disso tudo. Ele não se diz o autor. Não mesmo. Ele fala que é um canal e que recebeu todo esse conhecimento num sonho de uma entidade chamada o Observador. Pois é, isso muda completamente o jogo, né? Deixa de ser filosofia e vira revelação. E para quem é mais cético, isso já é uma bandeira vermelha gigante, imagino. Com certeza. Coloca o sistema numa categoria muito mais esotérica desde o início.
E a partir dessa premissa, ele cria o vocabulário próprio para descrever como essa realidade funciona. E aí entram os famosos pêndulos. O primeiro e talvez o mais famoso conceito. Certos pêndulos. Pelo que eu entendi das discussões nos fóruns, são basicamente formas de pensamento coletivo. Isso. Quando um grupo de pessoas começa a pensar e sentir na mesma direção, elas criam essa estrutura de energia. Tipo um vórtice. Exato. E os exemplos são tudo que nos rodeia. Partidos políticos, religiões, times de futebol, a moda da estação, o mercado financeiro. Movimentos sociais. Qualquer ideia que captura a atenção e a energia das pessoas se torna um pêndulo. E o mais interessante é que, segundo a teoria, não importa se sua energia é positiva ou negativa. Ah, esse ponto é crucial. Seja você um fã devoto ou um crítico feroz, você está alimentando o pêndulo da mesma forma. Ele se nutre de qualquer tipo de atenção. Mas espera, isso parece um pouco estranho. Quer dizer, se eu me junto a um movimento por justiça social ou luto por uma causa, eu tô só alimentando um pêndulo? Pois é. Parece uma forma muito conveniente de justificar inércia, apatia. E essa é precisamente uma das críticas mais fortes que a gente encontrou nos fóruns. O ensinamento de Zelland é extinguir o pêndulo, ou seja, tirar sua atenção dele. Não lutar contra... Não lutar contra, não se engajar, apenas ignorar e deixar que ele passe. Para dramas triviais, o briga na internet é um conselho fantástico. Claro. Mas quando você aplica isso a questões cívicas, sociais, a crítica é que pode encorajar o afastamento. Um problema comunitário que exige organização poderia ser descartado como uma armadilha de pêndulo. Ou seja, a pessoa pode acabar reenquadrando uma falta de habilidade prática, tipo não saber negociar ou resolver um conflito, como se fosse uma escolha espiritual elevada. Ah, não vou alimentar o pêndulo. Exatamente. É uma armadilha sutil. Leva um tipo de passividade que tem uma justificativa espiritual. Ok, então se o problema é dar energia para esses pêndulos externos, o que acontece quando a energia é focada no nosso próprio desejo? Imagino que isso também possa dar errado, né? Com certeza. E aí entra o segundo conceito crucial. A importância. Importância e potencial excedente. A teoria diz que, quando você atribui uma importância excessiva a algo, um objetivo, um resultado, você cria uma perturbação no campo de energia, um potencial excedente. Uma atenção. Uma tensão, isso. Como um vácuo que convoca forças de equilíbrio que agem contra o seu objetivo para neutralizar essa perturbação. Ah, o clássico paradoxo do não se esforce demais. É o famoso deseje, mas não queira com muita força. Exato. Isso me lembra o problema do urso branco. Se eu te digo para não pensar num urso branco, é a única coisa que a pessoa consegue pensar. Como alguém pode genuinamente não se importar com algo que é por definição importante para si? É aí que mora a maior armadilha psicológica do sistema. Algo que os críticos nos fóruns chamam de loop de culpa autocelante. Loop de culpa? Pensa bem. Se você alcança seu objetivo, a explicação do transurfing é que você conseguiu reduzir a importância. Se você falha... A explicação é que você não reduziu a importância o suficiente. Sempre. A técnica nunca falha. O praticante é que sempre a aplica de forma errada. É um sistema que não pode ser provado errado. Se funciona, a técnica é genial. Se não funciona, a culpa é sua. Isso coloca um fardo psicológico perigoso em alguém que já pode estar vulnerável, né? Sem dúvida. E isso pode levar à paralisia. Clássica paralisia por análise, mas com uma camada esotérica por cima. Você fica com medo de tentar demais e com medo de não tentar o suficiente. Exato. A confusão entre o que Zelland chama de intenção interna, que é o esforço, e a intenção externa, que seria um estado de calma resolução, é um ponto de frustração constante. Mas, para tentar resolver isso, surgiu uma técnica mais direta, né? Uma técnica mais recente e muito mais direta dentro do universo do transurfing. A famosa trança de Tuft, certo? Pelo que eu li, Tuft é uma personagem mais pragmática.
para quem não tem paciência com a filosofia. Isso mesmo. Tuft é apresentada nos livros mais recentes de Zelland como uma sacerdotisa muito direta, focada na ação. A mentora para os impacientes. E a metáfora muda. Muda completamente. A realidade não é mais um espelho, mas sim uma tela de cinema. A maioria de nós, segundo Tuft, está presa assistindo à tela interna. Nossos medos, ansiedades. Exato. Diálogos mentais. E o que está passando nessa tela interna é projetado, por padrão, na tela externa, que é o mundo físico. A técnica quer nos tirar da plateia e nos colocar na cadeira de diretor. Ok, então vamos ao passo a passo baseado no guia prático que a gente analisou. Primeiro passo: compor o cine-roteiro. A youtuber que explica a técnica diz que precisa ser uma cena final, um quadro único. Exato. Quão específico estamos falando? Conseguir um novo emprego não basta, né? De jeito nenhum. Vago demais. Teria que ser um quadro sensorial específico que implica que você já conseguiu o emprego. Por exemplo, Por exemplo, a imagem nítida do seu nome no crachá da nova empresa, ou a sensação da chave do novo escritório na sua mão, ou você vendo o e-mail de parabéns na tela do computador. Um único frame, o mais concreto possível. entendi. É sobre o resultado final, não o processo. E o segundo passo é ativar a trança. Essa parte é curiosa. O que é exatamente essa trança? É algo físico? A descrição de Zeland é de uma estrutura energética sutil que sai da parte de trás do pescoço, mas a própria youtuber admite que isso é, na prática, uma âncora. Um conceito da PNL, da programação neurolinguística? Exatamente. Em vez de tentar manifestar algo a partir da sua mente ansiosa, a tela interna, você desloca seu ponto de atenção para um lugar físico do corpo, entre as omoplatas. Ah, então é um truque para mudar o foco. É um truque para mudar o foco. Ela mesmo diz que não visualiza uma trança literal, mas sente uma concentração de energia ou calor ali. Interessante. É mais uma ferramenta psicológica do que uma realidade metafísica, então. Parece que sim. E a partir desse ponto de ancoragem vem o passo 3. Iluminar o roteiro. A ideia é projetar a cena como um projetor a partir das costas para uma tela imaginária na sua frente. Exatamente. Você segura essa cena mental por alguns segundos, iluminada por essa luz da intenção que vem da sua trança. Você dá vida à imagem. E aí vem o passo mais importante e contraintuitivo de todos. Soltar. O passo 4, liberar o roteiro. Assim que a projeção é feita, é crucial soltar completamente, deletar a imagem da mente e voltar 100% da sua atenção para a realidade física imediata. Para evitar o tal potencial excedente que a gente falou antes. Exato. É como plantar uma semente e não ficar cavando toda hora para ver se está crescendo. Eles também mencionam algo chamado efeito Zenão. Sim, que é um conceito real da física quântica, mas usado metaforicamente aqui. Certo. O efeito Zenão quântico, em termos bem leigos, é a ideia de que observar um sistema com muita frequência pode congelá-lo e impedir sua evolução. No transurfing, a analogia é que ficar obcecado com o resultado impede a manifestação de acontecer. Você precisa definir a intenção e depois sair do caminho. E a recomendação é começar com coisas pequenas, sem carga emocional, né? Sim, encontrar uma vaga, receber uma mensagem de um amigo, coisas que, se não acontecerem, não têm importância. Para construir a confiança na técnica. Exatamente. As fontes mencionam muitos relatos de gente manifestando essas coisinhas em 24 ou 48 horas, o que cria um ciclo de feedback positivo. Ok, nós vimos as regras do jogo e aprendemos o feitiço prático. Mas agora a gente precisa falar sobre o lado mais sombrio desse espelho. A crítica mais pesada que encontramos é a questão da culpa da vítima. Sim, essa é a parte mais delicada. Se o mundo reflete seus pensamentos, isso não implica que pessoas em situações de pobreza, doença ou abuso atraíram isso para si mesmas. Essa é a implicação mais perigosa e problemática do sistema. Se levada ao pé da letra, a filosofia pode se tornar uma ferramenta não de empoderamento, mas de crueldade. Pois é. Coloca um fardo psicológico terrível em quem já está sofrendo. Sugerindo que a desgraça da pessoa é um reflexo de uma falha interna.
É devastador. E como a comunidade de praticantes responde a isso? Eles têm uma contra-argumentação? Sim, e é um ponto importante. Os defensores mais ponderados argumentam que Zeland não culpa a vítima. A explicação deles é que a maioria das pessoas vive de forma inconsciente, tipo sonâmbula. Ok. E é nesse estado que os pêndulos assumem o controle e as arrastam para linhas de vida ruins. Nessa visão, as circunstâncias negativas não são uma ferida que a pessoa criou, mas são mais como o clima. O clima? É, uma condição externa que pode ser adversa. O objetivo do Transurfing seria despertar desse sonho para começar a navegar o clima, em vez de ser levado pela tempestade. Não é sobre culpa, é sobre despertar a agência. É uma distinção sutil, mas crucial. Uma interpretação é sobre culpa, outra sobre responsabilidade e agência a partir de agora. Exato. E para dar peso a todas essas ideias, o Zeland usa o tempo todo a linguagem da física quântica. Ele era um físico, afinal. Isso dá uma aura de credibilidade científica. Quão real é essa conexão? Aqui a distinção é fundamental. Uma das fontes que a gente viu, que citou o sociólogo M. Maltsev, classifica o Transurfing perfeitamente como uma paraciência. Paraciência. Tenta fundir o esoterismo com a linguagem científica. Zeland usa termos como espaço de variantes, superposição, mas ele os usa como metáforas para um sistema metafísico. Não é uma teoria científica. Como se diferencia de uma teoria científica de verdade sobre o tema? Uma teoria científica real sobre consciência quântica, como a ORS, de Penrose e Hameroff, por exemplo, é muito diferente. Ela postula um mecanismo físico específico, sabe? Colapsos quânticos acontecendo em estruturas dentro dos nossos neurônios. Faz previsões testáveis. Exato. Se baseia em matemática, em biologia. O Transurfing não faz nada disso. A conexão com a ciência é mais um recurso de retórica do que uma base factual. Então, depois dessa viagem toda, o que a gente tem é um mapa da realidade que é fascinante, com algumas ferramentas que parecem ser psicologicamente úteis para foco e desapego, Sim. mas que também está cheio de armadilhas lógicas e campos minados éticos. Exatamente. E a conclusão de muitos usuários experientes nos fóruns é essa. Trate-o como um mapa, não como o território, e muito menos como um dogma. Faz sentido. Um comentário muito interessante sugeria equilibrar os ensinamentos de Zeland com filosofias como o estoicismo. O estoicismo te ensina a lidar com o que você não pode controlar, enquanto o Transurfing te oferece ferramentas para influenciar o que, supostamente, você pode. É uma boa combinação. A chave parece ser a adaptação, né? Pegar o que é útil, como as técnicas de foco, e descartar a lógica circular ou as implicações mais perigosas. E para encerrar, tem uma reflexão final que vem do próprio Zeland e que encapsula toda a complexidade e ironia disso. Qual seria? Depois de explicar como os pêndulos são programas que controlam a gente e se alimentam da nossa energia, ele admite abertamente que o próprio reality Transurfing, com seus livros, seguidores, fóruns... É também um grande pêndulo. É, também um grande pêndulo. Uau! Isso é um belo nó no final. Se tudo que captura nossa atenção coletiva é um pêndulo buscando nossa energia, a pergunta que fica é: a gente está realmente aprendendo a ser livre? Ou estamos apenas aprendendo a escolher conscientemente a qual pêndulo servir, mesmo quando acreditamos estar finalmente escolhendo nossa própria realidade? Fica a reflexão.